povo a grande missão levar. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Venerável mensageiro do Evangelho de Jesus, abençoa a nossa pátria, este celeiro de luz. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, celeiro de luz, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé, fé em Jesus. Oh, lararaie, aqui estamos aprendendo, dedicado servidor, a guiar almas sofridas, desgarradas do amor. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, celeiro de luz, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé, fé em Jesus. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, celeiro de luz, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Como que nós podemos achar que o Brasil está à deriva, se nós temos Jesus como governador espiritual do nosso planeta e temos Ismael como o guardião do nosso Brasil? Então, meus irmãos, que possamos sempre louvar, agradecer, glorificar por tudo que nos aconteça. Vamos dar graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Já nos disse Paulo de Tarso, não é mesmo? A voz de Maria, minha alma anestesia, como um bálsamo escorre sobre as feridas e nos alivia. A voz de Maria, doce melodia, que me conduz com plena harmonia ao coração de Jesus. As mãos de Maria sobre mim estendidas, é santa bênção, é proteção para minha vida. Tua voz, Maria, tuas mãos, Maria, teu sorriso doce que me faz cantar. Te amo, mamãezinha. A voz de Maria, minha alma anestesia, como um bálsamo escorre sobre as feridas e as alivia. A voz de Maria,
conduz com plena harmonia ao coração de Jesus. As mãos de Maria sobre mim estendidas, é santa bênção, é proteção para minha vida. Tua voz, Maria, tuas mãos, Maria, teu sorriso doce que me faz cantar. Te amo, mamãezinha, te amo, mamãezinha. Então, meus irmãos, neste momento, elevando os nossos pensamentos aos céus, pedindo a Jesus a permissão para iniciarmos mais um trabalho neste ponto de luz, pedindo a nossa Mãe Maria Santíssima que possa nos abençoar, que possa interceder por todos nós, buscando trazer para este ambiente o remédio, o bálsamo, os fluidos que irão aliviar as nossas dores do corpo e da alma. Que cada lar aqui representado possa neste momento também fazer parte desta corrente de luz, levando harmonia, levando paz, prosperidade. Que todos nós, ao sairmos daqui hoje, possamos, com o coração cheio de gratidão, reconhecer que estamos saindo muito melhores do que aqui entramos. Que a voz de Maria possa estar sempre falando aos nossos ouvidos, que nós não estamos sós. Somos filhos de Deus, nosso Pai amoroso e misericordioso, e somos irmãos de Jesus. E esta doutrina abençoada nos revela o quanto nós podemos fazer pela nossa felicidade e o quanto, por invigilância, nós podemos também comprometer a nossa paz. Obrigada, Senhor, pela fé que temos em Ti. Obrigada por esta abençoada e esclarecedora doutrina que nos redime, que nos auxilia na nossa caminhada e que a cada dia nos fortalece mais e mais para seguirmos os passos de Jesus. Que o Senhor possa abençoar o Miguel nesta noite, para que o seu verbo seja realmente capaz de despertar em nós a necessidade da transformação. E assim, Senhor, com a Tua permissão, nós iniciamos os trabalhos desta noite. Que assim seja. Meus queridos irmãos, boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos ampare, nos dê força para continuarmos nesse projeto que o Ponto de Luz escolheu como objetivo, que é falar sobre suicídio, né? O capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. E nós começamos no início falando de uma maneira geral sobre suicídio, loucura. E depois nós fizemos uma pequena reflexão sobre os impactos na parte infantil, infanto-juvenil e na própria adolescência. Então nós começamos preparando o terreno, jogamos a primeira semente e estamos num processo crescente, digamos assim, pois nós vamos para o outro estágio do adulto ou do idoso, mas especificamente na terceira idade. Mas nós não podemos esquecer de algumas coisas que nós aprendemos e que vamos carregando. E eu gostaria de trazer isso nesta noite, para que nós possamos lembrar de algumas frases que às vezes alguns pais ainda
dizem aos seus filhos. E é exatamente um pequeno texto chamado Como Nascem as Doenças. Eu não sei se vocês já ouviram aí no WhatsApp, mas eu achei interessante e pertinente. Eu poderia tê-lo apresentado na semana passada, mas eu achei pertinente que fosse hoje, em função que nós precisamos lembrar o que nós carregamos. Então vamos lá. Começa assim: engole o choro. Alguém já ouviu essa palavra? Engole o choro, engole sapo, cala a boca, cala o peito. Alguém já ouviu isso? Mas o corpo fala, e como fala? Fala a ponta dos dedos, batendo na mesa. Falam os pés inquietos na cama. Fala a dor de cabeça, fala a gastrite, o refluxo, a ansiedade. Fala o nó na garganta atravessado. Fala a angústia, fala a ruga na testa. Fala a insônia, o sono demasiado. Você se cala, mas o falatório interno começa. As pessoas adoecem porque cultivam e guardam as coisas não digeridas dentro de seus corações. Expressar-se tranquiliza a dor. Dor não é para sentir para sempre. Dor é vírgula. Então, faz uma carta, um poema, um livro, canta uma música. Pega sapatilhas, sapateia, faz piada, faz texto, faz quadro, faz encontro com amigos, nem que seja virtual. Faz corrida no parque, fala para o seu analista, fala para Deus. Se pinta de artista, conversa sozinho, papeia com seu cachorro, solta um grito para o céu, mas não se cale, pois se você engolir tudo o que sente, no final você se afoga. Coração não é gaveta, corpo fala. Essa é uma reflexão que muitas das vezes isso vai passando de pai, de filho, que vira pai e que passa para filho. Mais ou menos assim. Eu não sei se vocês passaram por esse estágio, mas eu passei. Cala a boca, essas coisas todas. Eu acredito que a maioria já passou por isso. Com a cinta no couro? Hein? Com a cinta no couro? Sim. Nem sempre apanhamos fisicamente, mas o verbo marca tão forte, de uma maneira às vezes velada e muitas das vezes bem exposta. Muito bem. Este então é um caminhar. Como é então que nós vamos chegar? Como chegaremos à decrepitude, né, física? Porque às vezes chegamos lá de uma maneira muito saudável. Mas como vamos chegar? O que é que nós estamos preparando para os nossos idosos? O que é que nós estamos preparando para nós mesmos? Quando nós falamos assim, o que é que nós estamos fazendo para nossos idosos, é como se nós não tivéssemos com a intenção de chegarmos lá. Então, o que é que eu vou preparar para mim, neste momento, no agora, para que eu possa desfrutar disso quando eu lá estiver?
essa imagem fala muito. Eu disse na semana anterior, e a gente vai fazendo pequenas correções e acrescentando, quando nós falamos sobre a depressão e falamos sobre o suicídio, eu disse que nem todas as pessoas que têm uma dificuldade, uma saúde mental debilitada, vai suicidar. E nem todo suicida também é um depressivo. Há casos em que a pessoa suicida sem ser depressivo. Há caso em que a depressão ela é estabilizada, resolvida, e quando a pessoa se sente no auge do seu equilíbrio, ele suicida. Então, o suicida, às vezes, é para além disso. E nós, às vezes, vamos estudando essa situação de uma maneira sobreposta. São fatos que caminham paralelamente. Necessariamente, o depressivo não irá suicidar. Necessariamente, o suicida, às vezes, não é um depressivo. É interessante nós pensarmos sobre isso. O que é que pode estar acontecendo nessa cabeça? E de uma maneira, nós precisamos pensar na história de vida que nós vamos construindo. Que história é essa que nós estamos carregando? Pois somos nós que ligamos e desligamos os fios condutores dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Mas cala isso, cala aquilo, e as coisas vão marcando. Por conta que às vezes nós imaginamos que foi uma vez só. E às vezes não. Então, somos nós que vamos fazendo esse emaranhado, essa construção de fatos. Todos aqueles fatores que muitas das vezes a juventude conseguiu passar de uma maneira sadia, de uma maneira resoluta, a trancos e muitas das vezes quase pulando do barranco, mas a vontade de viver é muito grande. Então somos nós os responsáveis por essa ligação. Somos nós que fazemos essa projeção mental. E nós fazemos uma projeção. E isso se vincula, perpetua, se justapõe, uma coisa vai ficando sobre a outra, se destaca, se distancia, se inibe. Isso vai depender da força e da determinação, do grau de conhecimento de cada um. E isso tudo vai fazer com que a gente impulsione esse processo evolutivo. Somos nós os responsáveis por isso. Nós, com certeza, iremos precisar de alguns bodes expiatórios ao longo da nossa vida. Nós vamos culpar algumas pessoas, claro. Nós precisamos fazer esse gancho. Quando nós vamos fazendo esse tipo de justaposição, de perpetuar determinadas ações, nós criamos um processo às vezes desarmônico em nós. Isso fica registrado. Essa desarmonia funciona como imã.
Então, aquele primeiro texto ele fica ressoando dentro da gente. Tantas coisas. Mas às vezes eu penso assim, pô, estou com a minha vida tão legal. O que isso está voltando? Então, dentro do Evangelho, ele nos chama a atenção para as dificuldades que nós temos no nosso momento atual. Um passado que não passa. Nós não podemos registrar dessa maneira. O que passou, passou. O passado só passa quando nós conseguimos entender, conhecer, compreender. Passou. Eu consigo olhar para ele e digo assim, aprendi alguma coisa com você, então eu ressignifiquei. Mas se eu não consigo fazer essa leitura, eu vou carregar a cara feia de um, a cara feia de outro, o cinto do pai, o cinto da mãe, e eu sinto muito porque muitas vezes o pai já se foi. Então, eu trago esse imã, eu trago essas forças que começam a funcionar de uma forma interna destrutiva. E aquelas vozes, então, que era para ter só uma voz, elas ressuscitam, elas surgem novamente. Aquele puxão de orelha, aquela colocação mal feita, aquela agressão verbal, são coisas que às vezes estão mal resolvidas e nós não conseguimos compreender os papéis. Nós às vezes então passamos a olhar para o papel da autoridade de uma forma equivocada. Nós não conseguimos olhar e ver qual é a tarefa dali e qual é a tarefa daqui. E quando eu não consigo saber qual é a minha tarefa, se eu não consigo então me situar nesse contexto social, eu vou ficar perdido e vou continuar perdido até chegar muitas das vezes lá na terceira idade. E o que vai acontecer? Eu consigo construir uma aura doentia. Eu consigo isso aí. Eu fico gerando dentro de mim essas vontades, vontade de se vingar, meus medos falando muito, mágoa, raiva, ressentimento, revolta, ira, baixa autoestima, fraquezas. Isso tudo adoece. Isso tudo vai contaminando todo o nosso processo. O que às vezes parece somente algo como se fosse uma fumacinha, isso começa a manifestar a nível do corpo. E aí nós temos o sentimento de culpa. O sentimento de culpa é resultado do nosso comportamento. Não pode haver culpa sem... Ele é reflexo disso. Ele é reflexo do comportamento. Depois que eu faço, me sinto culpado. Mas Deus avalia uma coisa que é muito importante em nós. Deus avalia a intenção. Você teve a intenção de fazer isso? Não. Sem culpa. Então nós precisamos também procurar a curar. Não foi intenção. Tanto que muitas das vezes nós estamos embriagados, nós estamos loucos emocionalmente e Deus, o próprio Livro dos Espíritos, nos traz essa informação. Questão 943. O louco, ou uma ação totalmente inconsciente ou embriagado, há
a avaliação de forma diferente, é involuntário. Mas muito bem, sentimento de culpa, e aí, depois do sentimento de culpa, que muitas das vezes, como eu estou dizendo, não houve a intenção, eu começo a criar a autocensura, eu começo a me censurar, eu começo a olhar de uma maneira mais incompetente nas minhas relações. Eu começo a me postar de maneira mais antissocial. Eu começo um processo de recriminação. Tudo o que eu faço, eu sou o primeiro a recriminar. Eu não espero, às vezes, nenhum resultado daquilo que eu estou fazendo. Eu já criei o processo de censura, eu já estou me recriminando. E com isso eu gero, ao longo do meu processo todo, um complexo de inferioridade. Olha que eu vou carregando isso ao longo da vida. E de irresponsabilidade pelo próprio destino. Então veja só, a imagem mental do mundo íntimo é isso aí. Quando eu chego lá na frente, se eu não estou resolvido com algumas coisas, se eu tenho uma força da juventude e eu consigo dizer, eu consigo falar, eu consigo expressar, mas se eu fui criado de uma outra maneira, em cima de recriminação, em cima de um monte de opressão, eu serei isso aí também. Também, porque eu tenho o meu DNA espiritual. Eu só preciso ter cuidado para poder fazer a minha autoanálise. Hoje, mais do que nunca, muito mais. As pessoas têm muito mais informações. Pequenas informações que podem sugerir meditação, yoga, tantos fatores, tantas coisas que podem auxiliar. As casas espíritas, as casas evangélicas, as católicas, os encontros, enfim, tem tanta coisa que as pessoas precisam e podem participar. Então eu carrego complexo de inferioridade e de irresponsabilidade pelo próprio destino. Se ao longo da minha jornada eu sou taxado dessa maneira, o que eu vou ser quando eu já estiver acima dos 65 anos? Eu gostaria de trazer um dado que é muito interessante. Esse livro aqui chama Demônio do Meio-Dia, de um autor americano. Ele traz uma leitura americana, mas faz a gente refletir sobre alguma coisa. Ele diz assim: existem 4 tipos de suicidas. Ele fala assim, que o primeiro comete suicídio sem pensar no que está fazendo. São os impulsivos. Às vezes um evento e a pessoa não segura a onda. No segundo é o grupo dos apaixonados pela morte consoladora. Ele diz assim: comete suicídio como vingança. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo essas ligações. Alguém cometeu suicídio porque vai vingar de alguém. Não consegue resolver as coisas, não tem força para resolver as coisas, então resolve sair. Porque a dor é muito grande. Ele não está querendo acabar com a vida, ele está querendo acabar com aquele problema, com aquela dor. E veja que isso aí, né? A dor para além, né? A dor do suicídio, o que provoca nele, é uma
uma confusão muito maior do que às vezes a própria dor da depressão. É para além da depressão. Por isso, o autor traz para nós o paralelo. São duas coisas que precisam ser estudadas e avaliadas conjuntamente. Não necessariamente o que causa suicídio é a depressão. Pode ser e pode não ser. E ele diz assim, então, no terceiro, ele diz que no terceiro grupo comete suicídio por uma lógica falha. Vamos lá. Em que a morte parece ser a única fuga de problemas intoleráveis. Uma fuga falha. É uma avaliação que a pessoa está fazendo, que essa é a única saída que ele tem, a única opção que ele tem. E o quarto e o último, ele fala assim: o último grupo comete suicídio através de uma lógica racional. É aqui que nós precisamos nos ater na questão da terceira idade. Devido a uma doença física, acontece também com as pessoas mais jovens, mas nós vamos fazer essa abordagem lá para frente. Uma doença física, instabilidade mental ou uma mudança nas circunstâncias de vida. Não desejam experimentar a dor da vida e acreditam que o prazer que elas podem vir a sentir é insuficiente para compensar a dor atual. Nós vamos observando isso a partir dos 50, a partir dos 60. E ele diz uma coisa que eu não tinha pensado nisso, mas é muito importante para nós esse dado. Ele diz assim: embora haja uma dramática alta de suicídios entre adolescentes, a maior taxa de suicídio é entre os homens com mais de 65 anos. É uma questão de saúde pública. É por isso que eu questionei lá no início. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós pretendemos fazer? Às vezes, o raciocínio equivocado que nós fazemos assim: ah, mas já está velho, o que que tem? Vai morrer mesmo. Esse é um raciocínio cruel. Não é porque a pessoa está com 65, 70, 75, 80, 90 que nós devemos ter esse tipo de raciocínio. Agora, uma coisa que é muito interessante a gente observar, que nessas faixas etárias ou na terceira idade, nós não conseguimos captar com a mesma facilidade o discurso, devido à experiência do idoso. Ele consegue camuflar mais os seus sentimentos, os seus pensamentos. Ele não fica falando como um adolescente: essa vida está ruim, essa vida está assim. Não, ele já passou por muitas coisas. Ele já tem uma experiência de perda significativa. Ele já foi, ao longo da sua jornada, muito machucado. Ele já teve fortuna, ele já perdeu, a aposentadoria não deu, a aposentadoria que deveria para ele ter uma vida melhor é para comprar remédio. E às vezes ele não consegue isso. Feliz daqueles que conseguem ter um plano de saúde, que mínimo. Mas hoje, ter plano de saúde ou não ter plano de saúde não te dá nenhum privilégio. Você não tem privilégio, você enfrenta a fila da mesma maneira. Nós observamos agora nesse processo pandêmico, que está aí, essa pandemia, os bancos, por exemplo, colocaram fila única. 2, 3, 4 horas, pessoas com perna inchada, doentes e tal. Quer dizer, falhou
Como diz o meu menino, falhou, pai. Não tem? As pessoas são mal preparadas para receber os idosos. Se nós formos ali na fila, em qualquer banco desse, nós vamos ver, fazendo volta no quarteirão, não tem nenhuma diferenciação. Para receber o que é de direito dele. Mas ele não tem a justiça, ele não está sendo tratado com a maneira mais decente em função da quantidade de anos já vivida. Precisamos sim fazer uma certa diferenciação. Muitos não sabem lidar com o celular, muitos não sabem, né? E isso não estão lidando com uma maneira humana. Então nós precisamos olhar para isso. Muito bem. Vamos dar sequência, mas antes vamos molhar a palavra com música, né? E as doenças vão impactar no corpo, né? Na roupagem física. Fica tanto aqui que vai impregnar e vai gerar isso aí. É o que já está aqui. A esperança tece a linha do horizonte, traz tanta paz em relucente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar e nasce leve devagar como uma canção divina que nos acolhe pra dizer que o amor jamais deixou você. Oh, esperanças para sempre, sempre viva, te ofereço a minha casa para morar nos meus sentidos. Quero ter os teus conselhos na minha voz. Eu quero sempre te encontrar. Se alguma coisa eu temer, estou contando com você pra me dizer ao me acalmar que o amor jamais me deixará. E nasce leve devagar em uma canção divina que nos acolhe pra dizer que o amor jamais deixou você. O amor jamais deixou você. O amor jamais deve deixar qualquer ser.
seja ele a semente que está sendo embalada, seja ele o adolescente, seja ele o idoso, jamais o amor deve abandonar. Mas é interessante quando nós ouvimos essa música, porque o amor que deixa não é o amor incondicional. O amor que deixa não é um amor verdadeiro, um amor condicionado. Todo amor que é condicionado, ele em algum momento vai te abandonar. Porque nós queremos sempre, como eu disse na semana passada, nós queremos ir para a Lua, nós queremos pisar na Lua, mas nós não queremos pisar no nosso coração. Existe uma historinha muito bonitinha, rápida, que numa reunião de celebridade, de anjos e arcanjos e mais o Criador então resolve tirar um dia para o seu descanso e reúne todos os anjos, arcanjos e querubins e tudo mais, e querubino também, e aí só o querubino e os querubins. E aí todo mundo começa a dar uma pequena sugestão. Eu vou repetir porque eu sei que vocês já sabem essa historinha, mas é importante. E cada um fala: Senhor, o senhor vai para o Everest, Monte K2. Eu falou: você está maluco? Lá todo mundo vai querer. Vai para a Lua, o homem vai para lá. Vai para Marte, estão querendo descobrir se tem alguém lá. Vai para a Argentina. Não, a turma da esquerda tomou o partido. Vai para a Venezuela. Não, lá está um monte de coisa. Então começou. Aí tinha chegado um anjozinho bem novinho, servindo água para todo mundo. E aí ele serviu todos e ouvindo, cada um dando uma sugestão, K2, Pico Everest e tal, aquela coisa toda. Ele levanta o dedo e lógico que todos viram e fala assim: rapaz, vai servir sua água, você chegou agora, já está querendo dar palpite no processo? E o Criador, misericordioso, benevolente, tudo de bom, deixa o anjinho: o Senhor deve ir num local que ninguém vai procurar o Senhor. Todo mundo ficou olhando, como vocês estão olhando. E ele fez aquele silêncio, coisa de criança, né? E todo mundo: fala logo, ô pirralho. E vocês acham que ele sugeriu que o Criador fosse para onde? Eu acho que foi para dentro dele mesmo. E aí, interessante é que para lá que o Criador foi. E todo mundo já ansioso, porque, menino, você sabe como é que é. Aí ele fala assim: vai para o coração humano. Lá ninguém vai perturbar o Senhor. E foi para lá, o Criador. Ele veio para cá. Vem cada um de vocês. Tem que acessar isso aí. Muito bem. Então nós precisamos ver que impacto é esse que vai nos acontecer. Mas antes, nós vamos verificar e dar algumas características importantes que o idoso geralmente consegue fazer. Olha lá. Além do suicídio explícito, muitos idosos engajam em comportamentos suicidas crônicos. Qual que é o comportamento? Eu vou ler para não errar. Alimentar-se. Eles começam a diminuir a alimentação. Silenciosamente. Param de se cuidar. Começam a deixar os seus corpos entrarem em colapso. Após a aposentadoria, eles diminuem a taxa de atividade, desistem de atividades recreacionais e muitas das vezes fazem isso devido à pobreza e baixo status social. E aí, isolam-se.
E quando eles desenvolvem o padrão depressivo, entra um outro momento. Problemas motores, hipocondria, paranoia, decadência física. Metade dos idosos apresenta padrões delirantes. E isso tudo que nós estamos dizendo surge antes do suicídio. Eles acreditam, portanto, que eles são incapacitantes, eles são obstáculos, eles são estorvos na vida da família. E com tudo isso aí, vai gerar em nós esse impacto da autoimagem, distorção real do significado da bondade, ou seja, eu não sou bom. Eu não sou bom mais o suficiente para estar entre vocês. Aquela pureza que era a pureza infantil, que muitas das vezes manifesta lá no idoso, vai perdendo isso. Ele perde a honestidade. Como perde a honestidade? Ele começa a ter receio de expressar, de mostrar realmente a sua opinião. Castidade. Não pode-se falar muitas coisas próximas aos idosos, né? O impacto da retidão. Começam a abrir mão de algumas opiniões, passam a tergiversar, não se orienta. O seu papel de evolução é visto de uma maneira decadente fisicamente, decadente emocional. Ele passa a questionar a própria religiosidade e etc. Então nós temos as consequências disso tudo. Ele se isola, então ele vai para a apatia. E quando ele se isola e ele se torna uma pessoa apática, ele se torna, então, julga-se imperfeito para estar no meio das pessoas, socialmente. Olha o conjunto de fatores. Tudo aquilo que estava adormecido no cala isso, fala isso, não faz, começa, então, a manifestar anos depois. Vocês estão achando que isso é da agora? Não. É por isso que eu abri com aquele texto. Aí vai aparecer um monte de coisa, vai aparecer artrite, vai aparecer dores para todos os lados, dificuldade de associar. Impotente, claro. Vão ficar impotentes diante as circunstâncias. Eles vão ter as memórias, a reminiscência. Eu já fui assim, eu vivi lá. Porque hoje eles não estão mais produzindo, eles vão ficar impotentes. Não tem força para mudar ou para usar o seu livre-arbítrio. E isso nós estamos falando antes de um processo, às vezes, de intervenção no pai, intervenção na mãe. Esse é um caminho que começa, muitas das vezes, ser já obliterado, ser dificultado pela própria família. As questões emocionais, as questões de saúde mental. Por isso,
há uma importância muito grande por ser uma questão de saúde pública. Como nós hoje, inseridos na sociedade, inseridos na doutrina espírita, nas casas, como nós podemos fazer uma leitura para salvaguardar esses espíritos de uma forma mais orientativa. E aí eles atacam exatamente isso aí. Se sentem injustiçados pela vida. A vida não está sendo boa com eles. E se a vida não está sendo boa com eles, qual que é o raciocínio? O que eu estou fazendo aqui? Eu sirvo para quê? Para que eu sirvo? As doenças chegam. Como diz um amigo nosso, o Paulo, ele diz que a terceira idade, que chamam de melhor idade, é a pior idade. Ressaltando negativamente o modo de ser das pessoas e as coisas de si mesmo. Então, se eu olho para as minhas condições e não recebo o que eu mereço, eu começo a criticar todos. Eu não consigo interagir. Eu não consigo me relacionar. Eu perco a minha capacidade de analisar. Eu perco a capacidade de discernir, sentir a vida tal como ela é. A vida perdeu o significado. Eu não consigo dar sentido ao meu estar aqui. Eu passo a fazer essa análise do estorvo. Eu não tenho uma visão sistêmica da existência humana. A visão sistêmica fica embaralhada, fica deu, doou, fez tudo e não tem o retorno. Que vida é essa? Para que viver então aos 60, 70, 80, 90 anos? A visão sistêmica está muito deturpada. Ele não consegue entender isso. Ninguém tem tempo para ele. Ele exige muito, demanda muito. Mas vamos cantar. Dificuldade, um pensamento analítico, e esse pensamento então fica obstruído. E essa obstrução, portanto, vai impactar mais uma vez a nível físico, a nível emocional. A diabetes não melhora, a pressão não desce. As comorbidades vão acontecendo, vão juntando tudo, vão misturando. A necessidade de estar sempre ao médico. Então, no fundo, eu vou voltar àquele questionamento inicial. Está suicidando ou está sendo suicidado? Mais uma água assim. Só em Deus o repouso encontrei, só em Deus achei abrigo. Ele é rocha firme em amor, Ele é meu grande amigo. Ele enviou
aí nós precisamos dessa conscientização de Jesus, da espiritualidade, como um local seguro. E se eu consigo abrir esse processo de conscientização dos meus processos internos, eu consigo ir atravessando isso. Se eu consigo ir clareando, encontrar portos seguros, se a família consegue então me dar suporte. Lembram que na última nós falamos da importância de apertar esse laço. Se nós não apertamos esse laço, nós vamos deixando todo mundo no escuro. Então a gente precisa ajudar esse processo de clarear, essa decrepitude, essa descida física, essa descida emocional, precisa ser amparada. Porque na verdade, quando nós observamos para esse processo, nós podemos sentir, se existe então o inferno, é o inferno que está acontecendo na vida daquele serzinho. É real isso. Como simbolicamente, o inferno significa esse sofrer, essa perda de conectividade. Eu fico no meu quarto escuro, eu não abro para nada. Clarear então o mundo interior. Então, quando nós observamos que alguém está nesse quarto escuro, quer se fechar, nós precisamos lembrar que nem todo quarto escuro é ruim. Nós precisamos lembrar que já passamos por um quarto escuro na nossa vida. E foi no útero materno. Ali era tudo escuro. Então nós precisamos observar qual que é a linguagem que a família, aquele elemento, está nos trazendo. Quando nós conseguimos fazer essa caminhada, nós começamos então a fazer resgate do senso pluridimensional. O que é isso? Alma imortal. Olha, não vá por esse caminho, não comece a se deteriorar. O idoso então vai fazendo isso com muita sutileza, ele não tem pressa. Ele sabe para onde ele está e ele lida com isso de uma maneira completamente diferente. Ele vai lidando de uma maneira leve. E quando você percebe, aconteceu. Capacidade de análise, dificuldade, como eu disse anteriormente, dimensão e extensão dos nossos problemas e conflitos existenciais. A análise está complicada, o senso crítico está complicado, nós precisamos abrir isso. Como nós podemos fazer isso? Às vezes as pessoas vêm então e dizem assim, Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23. Mas é necessário evitar atribuir à ação direta dos espíritos todas as nossas contrariedades, que em geral são consequências da nossa própria incúria ou imprevidência. Às vezes, o obsessor, sim, pode estar atuando, mas essas dificuldades materiais, não. Essas questões de análise, questões emocionais, podem sim receber a contribuição de nossos queridos irmãos. Mas as questões de conforto, de tranquilidade, de segurança, somos nós. É nós que devemos fazer. Por isso Deus opera e trabalha através do homem em nós, Ele precisa da gente, é uma relação. Senão não nos poria aqui. E aí nós temos de sair daquele chavão, que Deus é que quis, foi isso, fulano foi aquilo, foi Deus é que está fazendo. Não. Não é. Então nós poderemos nos libertar desse processo auto-obsessivo. Porque nós vamos observar isso, o que vai estar acontecendo com aquele serzinho, ele entra nessa
nessa busca. E ele vai se auto-obsediar, continue sem comer, não faça nada. Ele começa a ficar teimoso, ele começa a questionar de uma maneira diferente do que estava acostumado. Ele entra nesse processo. E para você fazer isso, família novamente. A família tem o papel importante sempre. É incrível que nós ainda ouvimos as pessoas. Eu não sei como chegam algumas pessoas aqui nessa terra se não for através da família. E muitos acham que não são importantes. O final feliz é isso aí, ó. Nós precisamos ir trabalhando isso. Porque as dificuldades estão dentro das nossas casas espíritas, que muitas das vezes não falam sobre fatos realmente muito impactantes na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Parece que nós ficamos criando situações que eu vou ser realmente espírito quando eu chegar lá em cima, mas que aqui eu estou só de passagem, não preciso fazer nada, não tenho que assumir nada disso. Não. O campo está aí, a escola está aqui. O juiz está aqui em cima. Onde? O juiz está onde? Não está aqui? Onde o Criador veio morar? Não foi aqui que ele escondeu? E se nós não batermos esse papo com ele sempre, como vamos fazer? Eu vou andar sozinho? Se eu ando sozinho, eu dou uma de Pedro querendo andar sobre as águas. E o Cristo diz para ele assim: tem coisas, Pedro, que você só irá fazer comigo. E eu quero negar isso. Não. Final feliz é isso aí, gente. É o que eu desejo. É que vocês todos, e que nós que temos pais idosos, tenhamos essa garra. Essa vontade e força para fazer o que é necessário. Às vezes, nós reclamamos. Mas quando nós colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, precisamos pedir serenidade, tranquilidade, para que possamos avançar, continuar trabalhando, não aposentar, continuar dedicando e em busca dos mais necessitados. A necessidade de trabalho na seara cristã é tanta que o Pai jamais vai colocar você na aposentadoria. Então não fique preocupado se você vai aposentar aos 65, 70, 80, 90. Continue trabalhando. Não preocupe com isso. Mesmo porque nós não estamos nem preocupados mais com essas questões materiais, não é mesmo? Desejo a todos muita paz, muita tranquilidade. Muito obrigado por essa reflexão. E na próxima semana nós iremos falar sobre alguns processos de sugestões sobre cura da depressão. Só para a gente encerrar o Setembro Amarelo e darmos início a falarmos de todas as doenças e mazelas que estão no Evangelho. Por isso Chico diz: quando a coisa sair do controle, usa o Evangelho. E nós temos de ser sensibilizados no nosso quarto escuro e entrar em desespero, tal como Pedro entrou assim que o Cristo subiu, e que ele percebe que a casa do caminho e os trabalhos estavam tão desorganizados que o Pedro era como a gente, o Pedro é a nossa cara, né? Nós somos desorganizados, muitas das vezes, ou somos excessivamente obsessivos, colocando tudo no seu devido lugar. Isso também é um desequilíbrio. E aí, Pedro entra no seu quarto, naquele momento, e começa a chorar. E naquele choro convulsivo, sem saber o que fazer, pois o mestre não estava presente,
Quando ele percebe, então, que o quarto se enche de luz. E Jesus, então, aparece para ele e fala: quando você quiser me encontrar, leia os evangelhos. Então, nós devemos agradecer aos apóstolos, a esses trabalhadores maravilhosos que escreveram tudo isso. Muitas das vezes nós não agradecemos a Lucas, a Mateus, a Tomé, a Nicodemos, essa turma que mudou tudo. Foram eles que trouxeram toda essa beleza para nós. Foram eles iniciantes lá, bem lá. Então, fica aqui o meu respeito à ancestralidade, a todos esses veteranos e idosos do plano espiritual que tanto nos proporciona essa beleza da vida do Cristo. E que Ele possa aparecer na nossa escuridão para nos fazer renascer. Muita paz. Isso aí, só podemos agradecer, né, a Deus que nos deu essa possibilidade de estarmos aqui hoje para compartilharmos destes momentos tão ricos, né? Que nós possamos, então, procurar internalizar o que foi falado e colocarmos em prática. Então, nós começamos cantando para nossa Mãe Maria, falando sobre a voz de Maria, as mãos de Maria, não é? E vamos encerrar com a nossa mãezinha e logo após nós vamos cantar para o nosso querido irmão Bezerra de Menezes, para que ele possa derramar sobre todos nós neste momento os bálsamos que vão nos refazer, nos libertar, nos fortalecer. La voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite, la porta via. La voce di Maria, dolce melodia, che ti porta il cuore sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di Maria, le mani di Maria, sul sorriso dolce che ti fa cantare, sei la mamma mia. Gli occhi di Maria dentro l'anima mia scavano dritto del cuore, sogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria, dolce poesia, che sussurra al cuore sempre di più al cuore di Gesù. Lo sguardo di Maria dentro l'anima mia, la sua tenerezza e splendida bellezza, immensità, armonia. La voce di Maria, lo sguardo di Maria, suo sorriso dolce che mi fa cantare, sei la mamma mia, sei la mamma mia. Então agora nós vamos cantar ao nosso bom velhinho Bezerra de Menezes, pedindo aos passistas do Ponto de Luz que possam se posicionar, e logo após a música nós vamos pedir ao Miguel que possa fazer a prece por nós, tá, Miguel? Lembrando que este momento do passe é quando nós precisamos estar realmente
presentes aqui e agora, para que a espiritualidade possa encontrar em nós as condições necessárias para nos auxiliar. Então vamos cantar ao nosso querido Bezerra de Menezes. Olhos cristalinos, azul da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe a nossa dor aos pés de Jesus. Depõe a nossa dor aos pés de Jesus. Vamos então, como um sentimento profundo de gratidão a este nosso benfeitor, agradecer. Ó, vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mancheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor, e em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, e o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas ante o Evangelho